Glória a Deus. Aleluia. Você já olhou para a pessoa que está do seu lado aí? Já viu que bênção que o Senhor colocou aí, irmão? Diga para ele assim: que bom que você está aqui. Aonde você estaria em outros tempos no dia de hoje? Pergunta aí, irmão, pergunta aí. Lembra-te de onde eu te tirei, filho meu, diz a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, eu tinha um sermão preparadíssimo para hoje. Maravilhoso. Com tudo nos seus mínimos detalhes. Sobre a colheita, sobre a poda, sobre o fruto, entre muitas outras coisas, e já tinha pré-anunciado isso ontem lá no Centenário. Quem ouviu que eu falei isso, levanta a mão. Então eu quero pedir desculpa para vocês aí, porque o jogo virou, irmão. E nós vamos falar hoje um tema difícil de pregar, irmão. E eu queria chamar a Camila e o Ezequiel com toda a delicadeza, se vocês puderem sentar mais na frente, as irmãs que estão lá atrás, porque eu preciso da atenção de vocês. Se vocês puderem, é claro, se sentarem mais próximos aqui no canto, em cadeira. Irmãos, redobre a atenção, por favor. Eu queria que você saísse daqui hoje entendendo aquilo que eu entendi quando o Senhor me entregou essa palavra. Confrontado em estado de choque e com muitas coisas para mudar dentro de mim, dentro da minha casa, dentro da minha postura cristã, enfim, choque, irmão, choque. Os intercessores aí, né, diaconato, fique em intercessão junto conosco. E eu já preguei sobre esse texto, irmãos, mas não nesse contexto. Nós vamos falar sobre um texto que está em Juízes, capítulo 6, versículo 12. Quem aqui já ouviu falar na história de Gideão? Amém, né, irmãos? Já preguei aqui várias vezes, 2 ou 3 vezes. Mas hoje nós vamos entrar na história real de Israel com o povo medianita e vamos entender o que nós temos a ver com isso. Amém? Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse... Vamos colocar de pé, irmão, por favor. Só nesse primeiro texto aí. O que o anjo disse para ele? Vamos todos juntos. O Senhor é contigo, homem valoroso. Aqui diz diferente. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Próximo. Gideão então respondeu: Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam, quando diziam, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Pode se assentar. Aleluia. Vamos ler agora Juízes capítulo 6, versículo 12. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse. Vamos ver como é que está aqui. Desculpa, irmãos. No 6:25 agora. Naquela mesma noite, preste atenção aqui, por favor. O Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, fale comigo, despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte os postes de acera que está ao lado do altar. Depois, faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desse lugar de refúgio. Ofereça
o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste de acera que você cortou. Só até aí. Feche seus olhos, por favor. Ah, Jesus. Reacende a chama, Senhor, do nosso coração nessa noite, Pai. Deus, que faíscas de avivamento venham surgir do nosso meio, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha a ser viva e eficaz. Que a Tua palavra venha a ser verdadeira. A Tua Bíblia nos conta que se nós conhecermos a palavra, nós seremos livres. Por isso, Deus, nessa noite, Pai, livra, Senhor, esse povo. Livra, Senhor, a nossa casa. Livra, Senhor, o nosso país, Senhor. Oh, Deus, o adversário da nossa alma, que está ao derredor bradando, Senhor. Quebra, Senhor, as cadeias nessa noite, Senhor. Deus, há poder no nome de Jesus, e por isso nós cremos, e por isso nós estamos aqui, Senhor. Nessa noite, Deus, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Acorda, Senhor, os teus adoradores. Acorda, Jesus, os profetas da nação. Acorda, Jesus, os profetas dessa igreja, Pai. Incendeia, Jesus, as nossas vidas, Senhor. Surpreende, Senhor, mais uma vez, Senhor, com o teu poder, Senhor. Move, Jesus, no nosso meio. Se move, Jesus, no nosso meio. Usa, Senhor, o vaso, Pai. A casa é tua, Senhor. Aqui quem manda é o Senhor, é o Espírito Santo. E nós te damos toda a liberdade, Senhor, para agir no nosso meio. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, redobre a atenção comigo, por favor. Eu vou esclarecer o texto que para alguns é meio confuso. No capítulo 6 do livro de Juízes, o Senhor levanta um homem, fale comigo, um homem, para arrancar a nação de Israel que estava escrava dos midianitas. Você já viu falar em terra prometida? Sim ou não? A terra prometida já tinha acontecido aqui, irmão. Olhem como o inimigo é astuto. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: você sempre vai perder. Não, tem que falar, irmão. Você tem que olhar e falar para ela. Você sempre vai perder quando negociar com o inimigo. Porque o inimigo é sujo. Ele é mentiroso, irmão. Sabe aquele negócio, irmão, que a gente tem com algumas pessoas que dizem: olha, eu faço isso, você faz isso. Eu lhe pago X de valor, você pinta a minha casa. Eu lhe pago isso, você faz aquilo. Ou eu te entrego isso, você me entrega aquilo. É uma negociação, irmão. Como que se negocia com o pai da mentira? Fale comigo. Como, irmão? Não tem negócio, irmão. Você sempre vai perder, irmão. Você sempre vai perder, irmão. Ele sempre vai te envergonhar na negociação suja. Sempre, irmão. Anote isso. O inimigo sempre vai envergonhar os filhos de Deus na negociação suja. Porque ele não tem compromisso nenhum, irmão, em preservar o teu nome. Se você abriu mão disso e entrou em uma negociação suja, o teu nome vai vir à tona, irmão. Isso para você, para mim, para todos nós, amém? Mas então, irmãos, a nação de Israel estava escrava do povo de Midian, dos midianitas. Isso, irmãos, que Deus fez na vida de... Acabei de falar o nome do rapaz, de Gideão, é só uma representação que está na Bíblia para mostrar que se fez na vida de Gideão, pode fazer na nossa vida também. Amém? Amém, irmão? Amém. Aleluia. Então, irmãos, o livro de Juízes, o povo tinha acabado no início do livro, Juízes capítulo 1, versículo 1. O povo tinha acabado de entrar na terra prometida. Fala comigo, terra prometida. A terra prometida do povo que saiu do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, e papapá, e todo mundo orando, e os 10 mandamentos, e toda aquela jogada lá, a promessa era uma terra prometida. Os pais deles oravam, jejuaram, batalharam, construíram igreja, criaram estatuto, fizeram o que tinha que ser feito, para que o povo herdasse a terra prometida.
Só que os pais não chegaram a herdar porque morreram antes da entrada na terra. Mas os filhos entraram. Diga comigo, os filhos entraram. Quando os filhos entraram, irmãos, e aqui, irmãos, no capítulo 2, versículo 7, coloca para nós aí, faz favor. Nem sempre, irmãos, o pior momento da nossa vida é a batalha, sabia? Às vezes, irmãos, o pior momento da nossa vida é quando a gente batalha por algo e na hora da vitória, de desfrutar a vitória, que a gente descansa, o inimigo ataca. Qual é a melhor defesa, irmão? É o ataque, irmão, sempre. Ficar acuado, irmão, não é uma boa defesa. E o inimigo sabe disso. E queira você ou não, irmãos, o diabo é extremamente inteligente. Burro é nós, irmão. Ele é inteligente, irmão. Olha a massa de manobra que virou o nosso país, irmão. O diabo é inteligente, irmãos. Preste atenção nisso. Capítulo 2, versículo 7. O povo serviu ao Senhor, e esse Senhor aqui é Deus, o nosso Deus, durante toda a vida de quem? Josué, o cara que liderou o povo para entrar na terra prometida. O pastor, irmão. O cara que estava ali conectado com Deus e dando as direção para o povo entrar na terra prometida. Enquanto ele estava vivo, o povo servia ao Senhor. Toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, que sobreviram a Josué, os quais tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor do povo de Israel. Próximo. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Será que todo pastor vive isso, irmão? Depois eu vou pesquisar isso. Não por mim, irmão, mas pela minha sogra. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timatieres, nos montes de Efraim, ao norte do monte de Gás. Versículo 10. Foi também, depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, morreram, a geração de Josué toda morreu, surgiu, diga comigo, uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Diga comigo, não conheciam o que Deus tinha feito por seus pais. No versículo 11. Então, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram cultos aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que havia tirado eles do Egito. Seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Até o 13. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarode. E aqui inicia a nossa palavra de hoje. Quem é esse povo que abandona o Senhor dos exércitos e vai prestar culto ao Deus Baal e à deusa do sexo e dos prazeres, irmãos? Olha só, irmãos, tudo isso que eles viveram são coisas que aconteceram e nos intrigam, porque a primeira parte do texto conta de um homem chamado Josué, que inúmeras vezes Deus fala: eu sou contigo, Josué, vai e vence essa batalha, leva o meu povo para a terra prometida. Irmãos, e inúmeras vezes Deus se faz presente com Josué.
e conduz o povo do deserto de escravidão do Egito, irmão, para a terra prometida. Josué lidera o povo durante 110 anos, dizendo: não vai aqui, vai ali, não vai lá, vem cá, vai por aqui, irmão, faz isso, irmão, jejua. Mas por que jejua, pastor? Porque o meu avô falou que era bom, meu bisavô fez e todo mundo fazia e é bom. Vai no encontro, ora, presta culto, seja dizimista, seja ofertante, seja um servo fiel, seja alguém que é um embaixador de Jesus, que independente do território que você chega, as pessoas saibam: ali tem um cristão. Não de placa, irmão, não de igreja, não, de Cristo. Isso foi passado para Josué. E o texto nos conta, irmãos, que sem perceber, eles levam do tempo do Egito para a terra prometida pessoas, intrusos, no meio do povo de Deus. E Deus fala para eles. Deus fala para eles para tirar alguns do meio do povo. Tanto é que depois, você vai ler lá na frente, Gideão chama o povo para a guerra. Aparece 3.000 soldados, Deus manda tirar, e manda tirar, e manda tirar, e manda tirar, até que fica só 300. Depois nós vamos entender sobre isso mais na frente. Amém? Mas Deus manda tirar alguns do meio. E aí, irmão, como o povo estava chegando na terra prometida, e todo mundo é amigo de todo mundo, e é o tempo de amar, irmão. É o tempo de paz, irmão, não posso gerar conflito. O povo deixa no meio do povo de Deus aquelas pessoas que Deus tinha mandado tirar. Estou tentando traduzir aqui para resumir a história para você entender. Preste atenção. Eles tinham que parecer cordiais, eles tinham que parecer legais. Então não tinha como eles tirar alguém dali do meio. Não tinha, irmãos. Mas muito cuidado, irmão, com que aquilo que você tolera hoje, preste atenção aqui, aquilo que você tolera hoje, amanhã pode estar abraçando os teus filhos. Aquilo que você permite hoje, pai e mãe, amanhã pode estar dentro da tua casa dando ordem, irmão. Os pais daquele povo que estava na terra prometida se arrebentaram, irmãos, em oração. Prestaram serviço escravo, irmãos, durante muitos anos no Egito. Oraram, jejuaram, viram a sarça pegar fogo. Buscaram ao Senhor intensamente. Batalharam, irmãos, com todos e contra todos, para uma terra maravilhosa. Quando os filhos entram, irmão, a primeira coisa que eles fazem é adorar Baal. E você sabe por que eles fizeram isso? Porque o fogo que ardia nos olhos dos filhos de Baal era mais forte do que o fogo que ardia nos olhos dos filhos de Deus. Era mais divertido, irmão. Baal era um deus mais divertido, os cultos eram mais alegres. A deusa ali que eles adoravam, irmãos, era a deusa da fertilidade, era a deusa do sexo sem compromisso. Era a deusa do tendel, irmão, era a deusa... Eu não sei se existia carnaval naquela época, não existia, mas vocês entenderam, né? E é tri, irmão. Claro que é tri, irmão. É muito bom estar lá no meio do pecado. Mas e depois, irmão? E depois? A nova geração não conhecia o Deus dos seus pais. E a pergunta que eu quero fazer, irmão, o teu filho conhece o Deus que você serve? Ele sabe, irmão, e ele olha para você e vê, irmãos, Deus através de você. Será, irmão, que a próxima geração que vai herdar uma igreja linda, irmão, porque isso aqui é só o começo, irmão, daquilo que o Senhor vai fazer. Será que essa próxima geração, irmão, vai lembrar, irmão, dos perrengues que nós passamos aqui, irmão? Vai lembrar, irmão, de nós, com a água até o pescoço na enchente, irmão? Será que os nossos filhos vão lembrar disso? Se nós não falar, irmão, se eles não veem em nós, irmão, a presença do Senhor, eles não vão lembrar, irmãos. E vai acabar. A terra prometida vai acabar, irmão. Nossos filhos não vão herdar, irmão, aquilo que o Senhor tem para nós, irmão. Você já viu falar em semente, irmão?
Semente é algo que se planta. E depois vem o fruto, irmão. Ederson e Josi, o filho de vocês está vendo Jesus em vocês, calma. No processo certo, no tempo certo, irmão. Por falta de ensinamento, irmão. Por falta de ensinamento. Claro que aqui tem vários erros, e o primeiro erro, irmão, foi o erro dos pais, tá? Que se preocuparam com muitas coisas e não passaram aquilo que tinha que ser passado. Mas quando o povo, irmão, entra na terra prometida, eles começam, irmãos, a prosperar. Começam a ficar bem, começam a enriquecer, porque a terra manava leite, mel, era uma terra abençoada, e Deus fazia, irmão. Só que quando o dinheiro começa a cair, irmão, a gente começa a esquecer do Senhor. É ou não é? É, irmão, claro que é, irmão. Irmão, quando o bicho pega, irmão, a gente ora, e ora, e ora, e ora, e cansa de orar, irmão. Quando a gente está bem, a gente só quer curtir. O povo entrou na terra prometida e procurou deuses para adorar. Acharam o deus de Baal e a deusa que nós lemos ali, essa mesmo, Astarote. A nova geração que estava na terra prometida não conhecia o Deus dos seus pais e dos seus antepassados. Eles vão aprender com quem, irmão? Com quem os seus filhos vão aprender? Ah, mas eles sabem. Não sabem, irmão. Eles não sabem. Eles não sabem. Se nós não falar, eles não sabem, irmãos. Nós temos que ensinar, nós temos que caminhar, nós temos que avançar a caminho de Cristo, mas trazendo eles, irmãos. A Vanessa falou aqui, quando o Silvio estava cantando, eles são a continuação. Para continuar algo, a gente tem que saber. Alguém que trabalha de turno? Sim ou não? De turno. Não tem uma passagem de turno? Que o cara chega e diz assim, olha, aconteceu isso, e vai vir tal coisa, vai chegar tal coisa, e está tudo certo. O cara já entra sabendo o que estava acontecendo. Eles têm que saber, irmãos. Eles precisam saber, irmão. E é por falta de ensinamento nosso, irmãos. Foi por falta de ensinamento dos pais que eles procuraram deuses a servir, irmãos. E eles começaram a notar, irmão, que a festa que os adoradores de Baal faziam lá no canto, irmão, era muito mais gostosa do que a festa que os velhos de Israel faziam dentro do templo. Os nossos cultos, irmãos, têm que ser mais fortes, mais empolgantes, mais maravilhosos, mais cheios da presença, mais cheios de unção do que um show da Ivete Sangalo, irmão. Tem que ser, igreja. Temos que sair daqui diferentes, irmãos. Porque no primeiro evento que o teu filho ir do mundo, porque ele vai ir, irmão, e ele chegar lá, irmão, e a música for boa, e o ambiente for maravilhoso, e ele olhar nos olhos das pessoas, e eles brilharem os olhos adorando a Baal, eles vão abandonar o teu Deus velho. Eles vão abandonar, irmãos. Eles têm que olhar para nós, irmãos, e ver o fogo nos nossos olhos, queimando pela presença do Senhor. Quantas vezes você orou pelo teu filho esse ano? Quantas vezes você entrou no quarto dele esse ano, colocou a mão e disse, Senhor, faz a obra, abençoe meu filho, eu profetizo sobre ele, eu profetizo sobre a minha filha, abençoe ela, guarda ela. Mas a minha filha ela tem 45 anos, é tua filha, irmão. Ora pela filha, irmã. Profetiza sobre a tua filha, irmã.
sobre as filhas. Porque a oração, irmãos, de um pai tem valor, irmão. Tem valor, irmãos. Irmãos, teus filhos precisam ver você de joelhos no chão, irmão. Os teus filhos precisam ver você orando, irmão. Os teus filhos precisam ver você orando dentro de casa. Os teus filhos precisam ver você buscando. Eles precisam saber que o melhor lugar de estar é na presença do Senhor. Senão não vai adiantar, irmão. Nós vamos morrer, irmão, daqui a alguns dias. E eles vão ficar sem a continuidade do Evangelho. Volte, Israel, faça uma aliança com o Senhor. Volte para a aliança com o Senhor, igreja, volte para a aliança com o Senhor. Jesus. Os midianitas, irmãos, invadiam a terra dos israelitas, a terra que era prometida, a terra que era do Senhor. Sabe por que os midianitas invadiam durante 7 anos, roubavam tudo que eles adquiriram? E eles estavam numa terra que manava leite e mel, irmão. Você sabe por que os midianitas roubavam deles? Porque eles não sabiam que eles eram filhos de Deus, filhos do rei, e que aquela terra era deles. Porque os pais não falaram. Então os midianitas entravam todos os anos e roubavam tudo que eles tinham. Guilherme, lá em casa tem uma praga desgraçada que tudo que eu compro quebra. Te posiciona, irmão. Tem coisa errada aí sim, irmão. Tem altar aí dentro que não pode estar, irmão. 7 anos sendo roubados pelos midianitas, estando na terra prometida. Isso significa que não adianta estar na igreja. Não adianta ser dizimista, não adianta, irmão, nada disso se você não levantar um altar para o Senhor dentro da tua casa. Não adianta, irmão. Quem senta na tua mesa, irmão, não pode ser Baal. Quem senta na nossa mesa não pode ser Baal, irmão. As nossas TVs, irmãos, não podem ter presenças de deusas do inferno, irmão, discipulando os nossos filhos. Enquanto a gente lê a Bíblia na mesa, eles estão no quarto, irmãos. Assume o teu lugar, irmão. Fale comigo assim, eu pego a minha espada e assumo o meu lugar de profeta sobre os meus filhos. Porque é tempo de guerra, irmão. Não é tempo de passeio, não é tempo de brincadeira, é tempo de guerra, irmão. Irmão, o diabo está furioso, está louco. E quem está lá já está lá, irmão. Ele quer quem está aqui, irmão. Quem está lá já está lá, irmão. Já é dele. Irmãos, eu sempre ouvia isso, irmão, quando eu era jovem, irmão. Faz pouco tempo. Irmãos, você não conhece a minha história, irmão. Irmão, nós tínhamos ensaio do louvor, irmão. Eu morava no Porto Batista, a igreja era na Vendinha. E eu saía pegando carona, irmão. Porque eu tinha que estar lá, irmão. O ensaio era 4 horas. Não tinha asfalto na Vendinha, irmão. Para quem conhece lá o que eu estou falando. Era estrada de chão, irmão. E eu tinha que pegar uma carona do Porto Batista até a esquina da Sorte. Porque se chegasse na estrada de chão, não pegava mais. Pergunta para o Wesley, irmão. Quantas vezes nós fomos de a pé do Porto Batista até a Vendinha? Porque nos nossos olhos queimava um fogo. Queimava um fogo pela presença, irmão. Um compromisso pela verdade, irmão. O melhor presente que o meu pai e a minha mãe me deram foi a presença do Senhor. Foi a presença do Senhor, irmão. Pastor, mas eu dou um monte de presente para o meu filho. Teu filho vai ir para o inferno cheio de presente, irmão. Entregue Jesus para ele, irmão.
Entregue Jesus para ele, irmão. É tempo da igreja acordar. É tempo da igreja acordar, irmão. O inimigo está brincando lá fora, irmão, zombando na nossa cara, irmão, e a gente está brincando de crente. Eles entraram na terra prometida, irmão. Mas a palavra de Deus diz que tinha um homem. Fale comigo, um homem. Coloca o texto para nós de novo lá, JP. O capítulo 6, versículo 25. Aleluia. Continue intercedendo aí, irmãos. Os irmãos que estão intercedendo. Continue orando, irmão. É tempo de guerra, irmão. É tempo de guerra, irmão. Nós vamos quebrar os altares de Baal sobre a sua casa. Aleluia. Naquela mesma noite, o Senhor disse... Não, volta no 20... O 6:12, desculpa. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com... poderoso guerreiro. Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor estivesse... Volta lá no outro. O Senhor está com... Não conosco. O Senhor não estava com o povo, estava só com Gideão. Gideão não tinha entendido, irmão, mas o Senhor disse para ele: cara, eu estou contigo, eu não estou com eles. A obra vai ser através de ti, cara. Não é com eles, é contigo. O meu negócio é contigo, não é com eles. No 12 agora. Volta lá. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor estivesse conosco, por que acontece tudo isso? Onde estão todas as maravilhas? Ele sabia, irmão, ele sabia que Deus fazia, que os nossos pais nos contavam, quando diziam: não foi o Senhor que tirou nós do Egito, agora porém o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Gideão era um dos poucos que conhecia a palavra. Ele sabia de onde ele veio, quem era o pai dele, o que acontecia, que Deus tinha tirado eles do Egito. Ele sabia de tudo, irmãos. Feche os seus olhos. Pode aumentar um pouquinho esse fundo. Bem pouquinho. Aí tá bom. Ah, Jesus, quebra, Senhor, nessa noite. Me ajuda a conduzir essa palavra, Senhor, mas quebra, Jesus, nessa noite. Quebra, Jesus, toda amarra, Senhor. Toda corrente, Senhor, que está aprisionando pais e filhos dentro da igreja. Quebra, Jesus, quebra, Jesus. Quebra, Jesus, quebra, Jesus. Deus, toda a ação do inimigo, Senhor, todo o véu, Senhor, sobre os olhos do teu povo, quebra nessa noite, Senhor. Quebra, Senhor, nessa noite, Jesus. Quebra, Jesus, toda a ação de Jezabel agindo sobre os nossos olhos, aonde nós não estamos enxergando aquilo que o inimigo está fazendo nos nossos filhos e na nossa casa e na família brasileira. Quebra, Jesus. Quebra, Jesus, nessa noite, Pai. Quebra, Jesus, nessa noite. O Senhor te convida a sair dessa vida rasa que você tem, a sair dessa comunhão rasa que você tem, que você não consegue nem falar com o seu filho. Quebra, Jesus, nessa noite, Pai. Quebra o altar de Baal dentro das nossas casas. Quebra, Jesus, nessa noite, Pai. Essa frieza espiritual, quebra, Jesus. Quebra, Jesus, quebra essa falta de postura dentro de casa, quebra, Senhor. Ah, quebra, Jesus, quebra, Jesus. Quebra, Jesus, quebra, Jesus. Você não pode entregar, irmão, o seu maior tesouro na mão do inimigo, irmão.
De que adianta, irmão, você, irmão, entregar o seu maior tesouro na mão do inimigo, irmão. Irmãos, os jovens de Israel que entraram na terra prometida se perderam na primeira concentração, irmãos, dos cananeus adorando a Baal. Irmãos, na primeira eles se perderam. E começaram a desejar o Deus deles, irmãos. Um povo escolhido, irmãos. Irmão. Quando eles olhavam para os seus pais, irmãos, eles não viam isso. Eles viam frieza, irmão. Eles viam comodidade, eles viam, irmãos, aquela conversa, sabe que nós vamos no culto hoje de domingo, porque nós precisamos ir no culto. E nada mais, irmão. E quando saíam do culto, irmão, saiu falando do pastor, saiu falando mal das outras igrejas. Na primeira postagem que tem lá, irmão, sobre alguém que teve um problema, tá lá a mensagem do crente abençoado, irmão, falando asneira na internet, irmão. Você sabia, irmão, quando você curte, irmão, algo lá na internet e essa pessoa é amiga de alguém, aparece para outro? Irmão? Se você não sabia, eu estou te avisando aqui no culto agora, irmão. Está aparecendo coisa de crente aí, irmão, curtindo página de que não tem que curtir, irmão. Sai desse inferno, irmão. Sai desse Deus Baal, irmão. Abandona essa idolatria, irmão. Irmão, faz um jejum de telefone, irmão. Faz um jejum, irmão. Ah, Deus. Os midianitas faziam uma festa em Israel, irmão. Isso aqui é tudo nosso. O povo sabia, ou melhor, não sabia, que na verdade a terra toda era de Israel. Porque os seus pais já tinham conquistado ela na força da oração. Aí, irmãos, lá para frente vai ter um texto que vai dizer assim, ó. E os israelitas clamaram a Deus nosso Deus, por causa que estavam sendo espremidos pelos midianitas. Mas esse não é o clamor que o Senhor quer, irmão. Esse clamor, irmão, a gente faz quando a gente está apavorado, sabia, irmão? E sabia, irmão, que Deus está lá em cima, irmão, olhando para você na hora boa, olhando para você lá no meio do bem bom, você não fala a Deus, você não fala nada, você não é grato a nada, você é um arrogante, irmão. Na hora que o bicho pega, irmão, você... Ai, meu Deus! Foi isso que eles fizeram, irmão. Eles estavam adorando a Baal, irmão. Eles estavam adorando a deusa lá dos prazeres. Na hora que o bicho pegou, irmão, 7 anos de escravidão, eles clamaram ao Deus de Israel. E isso não é bonito, irmão. Isso não é legal. Temos que clamar ao Senhor porque sabemos quem Ele é. Temos que clamar ao Senhor porque sabemos que Ele continua sendo bom. Porque Ele nos tirou de um poço de imundícia, irmão, e nos colocou em posição de filho, em posição de honra. Quem recebe diz eu recebo. Ele nos tirou, irmãos, de um mundo de pecado e nos colocou em condição de honra, de filhos. Ah, Guilherme, mas eu fiz um monte de cacaca, inclusive hoje. Mas o sacrifício dele é maior do que todos os pecados que você tem feito em toda a sua vida. O sacrifício de cruz do Senhor é maior do que todos os seus pensamentos de pecado. O que eu falei aqui para o meu dentista? A maior arma do inimigo é a intimidação. Todos os dias ele vai falar para você que você é um caco, um lixo, um miserável, que você não tem herança, que você não tem lugar para ficar, que você não está na terra prometida, mas todos os dias você tem que falar para ele, eu sou filho, eu tenho herança, eu herdo essa terra porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Tem que falar, irmão. Todos os dias tem que profetizar sobre o seu filho, irmão. Todos os dias profetiza sobre o teu casamento. Profetiza o que, pastor? Não sei, profetiza o que você quer viver, irmão. Todos os dias você tem que falar, Deus, me perdoa pela minha infertilidade espiritual. Mas eu sei que contigo e por ti eu sou o maior. Eu sei.
Me perdoe, Senhor, pela essa minha vida fria. O mundo está cheio de influenciadores. Pega o telefone do teu filho e vai olhar, irmão, o que ele segue lá, irmão. É só influenciador, irmão. Você tem influenciado alguém, irmão? Se hoje à noite nós saímos daqui, cada um de nós, lembrar do nome de um jovem, orar por ele, jejuar por ele, trabalhar, falar de Jesus para ele, trabalhar, correr atrás, incentivar a palavra, buscar esse jovem. Está ali, irmão, na volta dele. Você sabia que você pode ganhar ele? Claro que pode, irmão. Se cada um de nós, nesse ano, nós somos em torno de 145 entre membros e visitantes, pelo nosso aplicativo. Se cada um de nós ganhar um, no ano inteiro, nós temos que sair do prédio. Nós triplicamos a quantidade de pessoas. E não é pelo número. Não é pelo número que eu estou falando isso. É só para você entender, irmão, a dimensão, irmão, que é estar aqui, irmão. É maravilhoso receber, é maravilhoso ter um choque do céu, irmão. É maravilhoso, irmão, ouvir palavras conselhadoras e de vitória. Mas não foi para isso que o Senhor te chamou, irmão. Pelo poder do Espírito Santo, irmão. Eu profetizo, irmão, que o Senhor vai arrancar o véu de Jezabel sobre os seus olhos, e você vai voltar a enxergar que pecado é pecado, e que o que é santo, e o que é real, e o que não é de Deus, não é de Deus, irmão. Mesmo que todo mundo esteja fazendo errado, irmão, o errado não se torna certo, irmão. Deus. Juízes capítulo 6, versículo 11. Gideão, como era um homem sábio, correu antes dos midianitas chegar, subiu a uma montanha. Olha só, irmãos, a Bíblia chega a contar que os jovens que estavam herdando a terra prometida, eles subiam nos montes. Sabe para que eles subiam nos montes? Para poder plantar comidas em pequenos campos no topo da montanha, porque lá os midianitas não subiam, então tinha um pouquinho de comida. Se eles soubessem que os antepassados deles subiam a montanha para orar e Deus dava um maná, irmãos, eles estão totalmente equivocados do que o Senhor chamou eles. Por isso que eu digo, irmão, não adianta estar no lugar da bênção, irmão, sem saber quem você é, irmão. Sem saber, irmão, o território que você está, irmão. Porque a nossa mente, quem domina é o Espírito Santo. Por isso que está cheio de crente doente, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque eles não sabem, irmãos. Eles não sabem de nada, irmão. Pergunta o que é dízimo, não sabe. Pergunta se tem uma Bíblia em casa, não tem. Não sabe o que é oração, não sabe o que é jejum, não sabe o que é dízimo. Não sabe de nada, irmão. E Israel, onde teve a guerra? Não! Israel é a terra prometida, querido. Vai ler, irmão, vai buscar, irmão, vai procurar do reino, irmão. Por isso que a igreja está doente, irmão. Sabe por que a igreja está doente, irmão? Porque a gente recua, e cada passo que você recua é um que o inimigo avança. Você se lembra antes da eleição, que nós estávamos falando aqui, a gente comentou todas as vezes que a igreja se calou, o inferno avançou. Pastor, na minha família todo mundo é contra. Irmão, você não é todo mundo, irmão, você é escolhido do Senhor. O Senhor é contigo, não com todo mundo. Não com todo mundo, irmão. Então, o anjo do Senhor veio. Por que o anjo veio, irmão? Porque Gideão era escolhido, irmão, era amado do Senhor, sabia, conhecia da palavra, irmão, frequentava a escola EBD. Você sabe o que é isso, irmão? Então te liga, meu querido. Veio, assentou-se debaixo do carvalho que pertencia ao Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas.
para esconder-se dos midianitas. Olha só, irmão. Para sobreviver, irmão, ele entrava dentro de um tanque de pedra, cavado na pedra bruta. Era um tanque que tinha uns buracos assim, e eles colocavam uma quantidade de uva gigante ali dentro, subiam para cima e ficavam pisoteando. Naqueles buracos da pedra, o vinho escorria e tinham bacias coletando o vinho. Só que estava seco. Ele subiu para dentro dessa pedra e ficou malhando o trigo. Você sabe o que é malhar trigo, irmão? Bater o trigo no chão para que saia de dentro da casca, para que saia de dentro do trigo só o grão e não a casca. Então ele ficou batendo ali para tirar a comida daquele lugar, daquele ramo de trigo. E quando ele olha, irmãos, tinha um anjo do Senhor observando ele. Mais um. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor está com você. Mas o anjo, irmãos, deixou algumas recomendações. Vamos ler aqui já, para nós encerrarmos. Que eu estou cansado, irmão. Aleluia. Vai orando aí, irmão. Vai orando aí, irmão. Me ajuda aí, irmão. Capítulo 2, versículo 6, 7. Capítulo 2, versículo 7. Não, desculpa. Capítulo 2, versículo 13. Tem o 14? Tem. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Ele os entregou nas mãos de invasores, os que os saqueavam. Ele os entregou aos inimigos ao redor, os quais já não conseguiam mais resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então, o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os saqueavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Se prostituíram uns com outros deuses e os adoravam. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram dos caminhos pelo qual o Senhor, os seus antepassados tinham andado. O caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que lhe haviam levantado um juiz, o Senhor estava com os juízes e os salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Quando, porém, o juiz morria, o povo voltava a se corromper ainda mais do que os seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhe culto e adorando, e recusavam-se a abandonar as suas práticas e os seus caminhos obstinados. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que eu fiz com os seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. E aqui entra nós, que herdamos a herança do Senhor, por causa desse povo que não seguia o que os seus pais tinham deixado. Tem um outro texto, irmão, que eu perdi. E se alguém quiser achar aí, puder me ajudar, que conta, irmãos, que o anjo do Senhor mandou Gideão quebrar o altar
que estava, acho que nós já lemos até esse texto, que estava construído. Aleluia. Achei. Bota para nós aí o 6:28. É o 27, então. Ah, 26. Eita glória, vamos lá, vamos lá. Isso é Bíblia, irmão. Depois faça um altar. Ah, é o 25. Naquela mesma noite o Senhor disse: separe o segundo novilho, nós já lemos, né? Do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, quebre o altar de Baal, que pertence eu ao seu pai, e corte. Isso aqui era um mato, um capão que tinha na volta. Corte a lenha que está na volta do lado de fora do altar. Depois faça um altar para o Senhor. Como é que se faz, irmãos, o concerto com Deus? Constrói um altar. Sempre, irmão, sempre. Eu ainda vou ter a honra de anunciar aqui para vocês assim, irmãos. Quero pedir oração para vocês, porque na sexta-feira estarei viajando para Israel e vou passar 14 dias estudando a palavra. Quem crê comigo dizer amém. Eu vou ter a honra de falar isso, irmão. Porque lá, irmãos, cada canto que vai tem um altar de algo que aconteceu ali. Altares foram feitos, irmãos, não para dar honras a homens, mas para lembrar-se daquilo que o Senhor fez. Por isso que isso aqui é um altar, irmão. Porque aqui a gente lembra todos os domingos o que o Senhor fez, e o que Ele fará, e o que Ele vai fazer, e que Ele ainda vai vir, e que a promessa é nossa, que nós somos filhos, amém? Depois faça o altar para o Senhor, o seu Deus. No topo desse lugar de refúgio, ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira dos postes que você cortou. Assim, Gideão chamou dos seus servos e fez como o Senhor tinha falado para ele. Como é que se faz, irmão? É como o Senhor fala, irmão. Ah, mas vamos fazer. Não, irmão. É como o Senhor fala, irmão. É como o Senhor fala. Pastor, então lá em casa agora, nós vamos desligar a TV que tem na frente da mesa. E nós vamos nos virar todos os dias, um para frente do outro, e vamos orar um Pai Nosso. Não sei, irmão. É como o Senhor fala, irmão. Faz do jeito que o Senhor te falar, irmão. Agora, a hora que você se posicionar como profeta, como pai da tua casa, como homem, como mulher, como liderança do teu lar, Deus vai te falar. E se Ele te falar e você não fizer como Ele falar, é pior, irmão. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. E aí, irmãos, ele era o único, irmão. Ele era o único em uma nação que estava toda perdida em Baal, irmão. Próximo, no dia seguinte, de manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com postes de madeira ao seu lado, cortados, e com o segundo novilho sacrificado no altar, que havia sido construído de novo, de novo, de novo. Se coloca de pé, por favor. Pode botar aquele louvor lá para nós. Aleluia. Ah, Israel, volte. A igreja ainda é o sal da terra, irmão. A igreja ainda é o sal da terra, irmão.
quando eu escrevi essa canção.